direito penal do inimigo, que é PL, mas envolve também PEC. E para fazer essa reforma administrativa que eu falei, que mude os sistemas de incentivo para os estados e municípios, que permitam punições e incluir, vamos dizer, critérios objetivos de avaliação, tudo isso é PL e PEC. Eu não preciso de uma constituinte. O que eu vou precisar é de maioria no Congresso Nacional. Tá? E aí entra a pergunta do como. Para ter maioria no Congresso Nacional, eu tenho que escolher os inimigos que eu preciso primeiro. Né? Igual como você faz para comer um elefante? Por pedaços. O primeiro pedaço que a gente tem que comer é a da reforma fiscal, que eu tenho que fazer na transição. Eu ganhei a eleição em outubro, em dezembro eu tenho que estar fazendo uma reforma fiscal com a legislatura atual. Eu tenho que passar o máximo que eu puder dessa reforma fiscal para vir dólar para o Brasil, para a gente romper essa trajetória de aumento de dívida que a gente tem, para sobrar espaço fiscal para o Brasil poder investir. E aí os juros vão cair, e aí a gente começa a ter um país mais previsível, sobra dinheiro na mão das pessoas, e eu posso até depois de 2 anos começar a baixar imposto. Que aí eu consigo baixar, porque eu reduzi o aumento da dívida e o aumento dos gastos do Estado. Isso é uma notícia boa. Segunda coisa, aí entra algo que vai me deixar altamente popular. Eu vou declarar guerra ao crime organizado, e eu vou destruir o crime organizado. E nunca fizeram isso no Brasil. Todos os presidentes que fizeram isso de maneira clara, na própria América Latina, aumentaram muito sua popularidade. E aí como é que eu vou gastar minha popularidade? Especialmente minha popularidade com os políticos. Aí eu vou gastar tudo numa reforma administrativa. Tudo nessa reforma que eu falei. Que essa é a reforma que vai desmontar a forma de fazer política do Centrão no Brasil. E aí eu falo para o nosso ouvinte, o STF é um problema? Sim, um grande problema. É um problema que começou a crescer a partir de 2012 e que agora chegou no ápice aqui nos últimos anos e que agora a gente está sentindo, nossa, é um problema muito anômalo. Sim. Agora o maior problema nosso é o Centrão, que é a forma antiga, arcaica de fazer política no Brasil, que vem do período colonial. Inclusive o Centrão está sempre nos mesmos escândalos junto com o STF. Inclusive as nomeações do STF têm relação com o Centrão. Tudo isso está relacionado. Destruir o Centrão é mais importante do que, ou melhor, destruir a forma de fazer política do Centrão é mais importante do que destruir a mentalidade da esquerda ou o próprio STF, porque ele dá base para tudo isso. Ele dá base. O Maranhão, eu vou falar para vocês, é um estado socialista. E ele é um estado socialista sem precisar, em nenhuma medida, de ter um comunista administrando ele. Simplesmente porque o Centrão cria esse tipo de modelo de pessoas dependendo do Estado. Para você ter um negócio, tem que ter o Estado praticamente como sócio. Uma economia completamente baseada em dinheiro estatal. Isso foi criado pelo Centrão. O Centrão faz isso. O Centrão é o grande inimigo. O Centrão é o grande traidor que destrói qualquer projeto político. Nós temos que mudar. Não, eu não vou sair prendendo pessoas do Centrão. Ainda que eu gostaria de fazer isso com alguns. Mas o que eu vou fazer é alterar o sistema de incentivos para que o próprio político do Centrão trabalhe direito. Esse é o jogo. Falando várias vezes aqui do STF. STF hoje ele está politizado, porque lá ele tem nomeados do Lula, do Bolsonaro, do Fernando Henrique ainda, porque os ministros do STF são todos nomeados pelo presidente da República, que indica para o Senado aprova ou não, e o presidente nomeia. Isso cria, ou tende a criar uma dependência, uma relação dos ministros com o poder, com os políticos. Como é que tu avalia a possibilidade de mudar essa regra, fazendo com que os integrantes do STF sejam de carreira ou concursados? Veja só, eu não sou tão otimista com a ideia do concursado. Você tem dentro dos concursados, quando eles chegam em posições importantes, o lobby do judiciário, por exemplo, para super salário. Não é isso que vai determinar se o STF vai ser bom ou ruim. Sabe o que vai determinar? É tirar os poderes do STF. Hoje o STF manda em tudo. Eu vou dar um exemplo. A Suprema Corte Americana ela também funciona com nomeação política. Sabe por que ela não interfere tanto? Porque ela só trata de matéria estritamente constitucional, ela tem um filtro de entrada. Nos Estados Unidos, o STF deles cuida de 50 ações. No Brasil, são de 8 mil ações. O STF também tem superpoderes aqui no Brasil, porque 83% das decisões delas são monocráticas. Portanto, cada ministro é uma sentença, dá a canetada dele e fica com uma decisão monocrática. Outra coisa que eles podem fazer, como eles viram uma espécie de última instância do judiciário, que eles não podem ser, eles têm que ser apartado do judiciário brasileiro, eles têm... eles podem sentar em cima de um processo, por exemplo, pedir vistas, e ficam o tempo todo sentado no processo. E aí você pode ajudar uma empresa ou ajudar um cliente, que é o que eles fazem. Eles também têm escritórios de advocacia ligados a familiares deles, que deveria ser proibido, como é em qualquer lugar sério. Então, se a gente já tira todos esses elementos do STF atual, ele só vai tratar de maneira jurídica os temas jurídicos. E a última, que é a mais importante, a gente tem que criar uma corte política feita com, aí sim, desembargadores de carreira, que são sorteados de cada estado e ficam no máximo 2 anos nessa corte, e essa corte julga os deputados e os senadores. É a corte política que vai fazer o papel de foro privilegiado. E ela, um deputado não pode ser julgado por um desembargador do seu próprio estado,
para o bem ou para o mal, né? Tem que ser de outros estados. Essa corte não tem que ter nenhum tipo de influência política nela, é estritamente técnica, ajudando casos criminais. E aí o que isso vai fazer? O STF não tem mais poder de mandar sobre Câmara ou Senado, portanto, quando o ministro não se comporta direito, o senador vai estar muito tranquilo em chamar ele e, inclusive, fazer o impeachment. Essa é a reforma que a gente precisa fazer para resolver o STF. Pergunta do consultor de investimentos, comentarista de mercado aqui da Rádio Som Maior, Arthur Lessa, fica à vontade, Arthur. Bom dia, Delor. Bom dia, Renan. Seja bem-vindo a Criciúma. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva na área econômica. A gente tem visto vários projetos, é a pauta da semana, a questão da escala e da jornada de trabalho, e aí se discute o salário do brasileiro, o salário mínimo, reduzir a escala sem reduzir o salário, né, sem reduzir a remuneração. Mas um ponto que não se discute em nenhuma das alas da política brasileira é a redução do custo de contratar. O brasileiro recebe pouco porque a empresa gasta muito para contratar um dinheiro que não vai para o brasileiro, não vai para o trabalhador. Como é que no seu governo seria resolvida essa questão? Que ações, que mudanças seriam feitas para que o custo da empresa fosse mais próximo ao que é recebido pelo trabalhador? Renan, fica à vontade. Grande pergunta. Olha, só para começar aqui, eu não vi ainda os demais, tá? Mas eu sou o único pré-candidato completamente contrário a esse projeto populista do governo Lula, que vai gerar desemprego, que é o fim da escala 6x1, porque eles colocam nos seguintes termos dessa discussão. Olha, ou de um lado você trabalha 6x1, ou do outro você vai ganhar a mesma coisa e vai trabalhar menos. É mentira, porque ele está levando a erro as pessoas. Tem que ser, ou de um lado você vai ter a possibilidade, tá, de acabar com a escala 6x1 e aí trabalhar menos e ganhar igual, com uma jornada menor, tá? E essa possibilidade é mínima, ou você vai ter desemprego puro e simples. E você não vai ter nenhum emprego. Porque essa é a discussão que tem que ter. As pessoas, muito provavelmente, ficarão sem emprego, empresas vão aumentar os custos delas, empresas vão fechar, o Brasil vai perder competitividade em alguns setores industriais que ele faz parte das cadeias globais de produção, e vai vir alguma empresa mexicana, alguma empresa chinesa, alguma empresa vietnamita, alguma empresa indiana, e vai roubar os clientes dos brasileiros, e o Brasil vai ficar mais pobre. Porque você não aumenta os rendimentos das pessoas se não aumentar a capacidade produtiva, a produtividade da economia brasileira. Ponto. Só que é papo de maluco populista que o Lula está usando para tentar ganhar a eleição. Só. E a direita não tem coragem de falar isso. Inclusive, vi o Nicolas, né, já ensaiando um voto favorável a isso. Ele falou assim: eu vou botar uma emenda que aí o governo vai ter que pagar para as empresas a diferença. Mentira, isso é loucura. Aí a gente vai quebrar as contas públicas só para atender o desejo populista do Lula? Isso é loucura. Então vamos lá, o que a gente tem que ter, e respondendo a tua pergunta, juntando esses assuntos. O modelo de contratação da CLT, que tem todos esses custos, ele é inviável. Nós temos que ter um novo modelo de contratação e uma cobrança, aí sim, dos impostos concernentes à INSS, que é o recolhimento, né? De maneira flat para todo mundo. Ou seja, nós temos hoje um MEI que cobra menos, então a pessoa hoje faz um MEI e ela trabalha como MEI e ela paga alíquotas muito menores. Na CLT ela paga muito alto. Em ambos os casos, em um dos casos, a pessoa fica com a maior parte do dinheiro no bolso, e no outro caso, o Estado fica com a maior parte do dinheiro. Nós temos que criar um parâmetro menor, cobrando impostos menores, muito menores do que a CLT, em que seja fácil contratar, em que seja fácil você demitir uma pessoa, como é qualquer lugar do mundo, em que não tenha judicialização. Inclusive aqui em Santa Catarina, a gente voltou a ter hiperjudicialização na área trabalhista, porque começou a ter decisão de desembargador aqui, falando, não, você não tem custo sem entrar com a ação trabalhista novamente, ou seja, disparou, aumentou em mais de 15% as ações trabalhistas, tem que ter essa segurança jurídica. O modelo da CLT, se não abandonado, a gente vai ter que deixar ele num canto e criar um outro modelo de contratação simples e direto e igual e previsível, que faça as pessoas trabalharem com muito menos custos. Aí o que vai acontecer? As pessoas vão naturalmente abandonar o modelo CLT para um modelo que, vamos dizer, o desconto dela, referente, por exemplo, ao INSS, que no fundo, a aposentadoria, o sistema previdenciário brasileiro, mas, no fim do dia, a maior parte do dinheiro ficando com ela e a maior previsibilidade. Este modelo, ele tem que estar presente já no próximo governo. O próximo presidente da República precisa fazer isso, porque o Brasil está indo para uma informalidade bizarra, e nessa informalidade tem pessoas que estão trabalhando e também não estão, basicamente, arrecadando os impostos para a área do INSS. Então isso vai dar um problema previdenciário lá para frente. E o cara da CLT está pagando um valor altíssimo. Então está muito desequilibrado. A gente vai precisar reequilibrar para pagar todo mundo um pouquinho, bem menos do que a gente está pagando na média de impostos, e facilitar a contratação das pessoas. Acho que isso vai ter um efeito muito positivo na cadeia como um todo. Renan, pergunta de milhões.
está hoje uma tendência, está hoje colocado uma tendência de ter um segundo turno no Brasil entre Lula e Bolsonaro, Lula e Flávio Bolsonaro, ponto. É a tendência, é o que está colocado. Tu está correndo o Brasil tentando quebrar essa lógica, essa tendência, e ganhar uma vaga no segundo turno. Mas, mantida a tendência, como é que vota o Renan no segundo turno? Renan vota em Renan. Mas se o Renan não estiver no segundo turno. Eu não trabalho com essa hipótese. Nunca trabalharei. Não se entra num campo de batalha pensando em perder. Imagina assim, eu tenho milhares, tem meninos colocando o seu coração, sangue, suor e lágrimas, trabalhando ao redor do Brasil sem dinheiro nenhum, ajudando a pré-candidatura. Aí eu vou aqui chegar para você, vou ficar conjecturando uma derrota para esse cara. Eu nunca vou conjecturar essa derrota. Segunda pergunta. Num debate, vamos supor que todos estejam no debate. No debate, primeiro debate realizado, Renan, Lula, Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, se estiverem no processo e tal. O que tu perguntaria pro Lula? Uau! Seria o meu primeiro encontro com o Lula desde 1989. Eu vi ele num jogo de futebol e mandei ele tomar naquele lugar, por causa do meu pai, né? Eu tinha 5 anos de idade. Assim, a primeira pergunta é uma pergunta meio óbvia, muito idiota, mas de fato, cadê a tal da picanha? No sentido de, cadê os ganhos na vida das pessoas? Cadê a acumulação? Cadê a felicidade maior do brasileiro? Cadê os gastos dele? Cadê o consumo maior que ele prometeu e não entregou? Onde está isso? Porque ele vai precisar explicar isso, porque ele falou que as pessoas iam ficar mais prósperas e terminou o mandato dele dando pé de meia, botijão de gás e energia elétrica. Ou seja, todo mundo ficou mais pobre. Se você está precisando de um botijão de gás, inclusive aqui em Santa Catarina tem lugar de entrega do botijão de gás dele, significa que todo mundo ficou mais pobre. E alguém vai ter que mostrar e jogar isso na cara dele. Que as pessoas ficaram mais pobres no governo dele e ele está agora arrancando dinheiro das pessoas que trabalham e produzem para dar botijão de gás para os outros. Aí eu quero ver, ele vai ter que sambar para responder isso. Aí na segunda pergunta tu vira e pergunta para o Flávio Bolsonaro. A primeira pergunta para Flávio Bolsonaro explique para o Brasil por que você chegou e entrou com uma liminar mandando o COAF sair da frente para salvar você de um escândalo de rachadinha em que os seus funcionários davam o dinheiro deles em cash, 90% do salário para o Queiroz, e o Queiroz administrava e pagava inclusive as contas dele, Flávio. E se isso não é isso próprio, uma facilitação do trabalho do STF, porque na prática o STF ficou hiperimpoderado por conta do escândalo da rachadinha do Flávio Bolsonaro, em que o pai dele fez um acordo para salvar ele. E ele vai ter que explicar esse acordo para o Brasil. Porque uma coisa é fazer as pessoas ficarem na frente de quartel, achando que estão enfrentando o sistema. O outro é o próprio Flávio Bolsonaro fazer acordo com o sistema para não ser preso. Muito obrigado pela tua vinda aqui no Estúdio Som Maior, foi um prazer te receber. Prazer foi todo meu, uma honra, ótimas perguntas e espero ter contribuído. Sucesso para ti, caminhada. Renan Santos, candidato à presidência da República, partido Missão, Partido Novo. Renan, candidato à presidência, é o primeiro presidenciável aqui no Estúdio Som Maior, na caminhada para a eleição desse ano 2026. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.